Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, mais uma vez, podermos estar aqui para comentarmos mais um assunto importante da nossa Escola Bíblica Dominical. E desta feita, a lição de número 7, que tem por título A Queda do Ser Humano. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, seu capítulo de número 5, versículo 12. E também a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 7. Quando nós vamos analisar a queda do ser humano, que a nossa lição traz até como ponto central, diz que representou a perda por completo do domínio, sobre toda a criação. Ou seja, a queda do ser humano foi algo fatal, mas que, graças a Deus, teve como reverter esse quadro. Então nós vamos estar aprendendo sobre isso, sobre a queda do ser humano, sobre o pecado entrando no mundo, as suas consequências e como que Deus providenciou esse plano da salvação, amém? Mais uma vez aqui com o pastor Isaías, o pastor Wanderson, que nós estamos aqui juntos nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Quando nós falamos da queda do ser humano, ou seja, a entrada do pecado através de Adão e Eva, mas Deus colocou no ser humano algo tão interessante que é o chamado livre-arbítrio, ou seja, ele tinha por escolha pecar ou não pecar. Mas como relacionar isso com a soberania divina? Como que nós podemos distinguir isso? Se Deus é soberano, ele poderia influenciar o homem, mas no entanto não fez isso. Como distinguir o livre-arbítrio dessa soberania divina? É um assunto que também quero saudar a todos com a paz do Senhor, e nós teremos nesse momento de aprendizado, e é um tema muito interessante, palpitante, e isso já é um tema que é discutido já em torno de 2000 anos, já se falava sobre o pastor Júlio, sobre esse livre-arbítrio, sobre a soberania divina, a responsabilidade humana. É um tripé, que entendo que é a lição de hoje, a gente vai tentar aqui trazer à luz, como um Deus soberano, ele pode deixar com que nós, seres humanos, tenhamos assim a liberdade de agirmos. Porém, dentro dessa liberdade ou desse livre-arbítrio nosso, também existe a nossa responsabilidade com relação a tudo aquilo que nós fazemos. Eu também quero saudar a todos os nossos telespectadores, com a paz do Senhor, nossos professores, alunos que nos acompanham toda semana. Deus abençoe a tua vida com mais essa lição da palavra do Senhor. O pastor Júlio citou aqui o início, o nosso tópico de número 1, o livre-arbítrio do ser humano. E é um ponto bastante questionável, Existem bastante discussões a respeito desse tema, porque é muito difícil, às vezes, as pessoas conciliarem que o homem tem um direito de escolha frente à soberania divina. Mas as duas coisas, elas não são excludentes. Não se pode dizer assim, olha, ou se tem livre-arbítrio, ou Deus é soberano. Não, nós podemos conciliar as duas coisas. E essas duas coisas conciliadas são da seguinte maneira: Deus, ele é tão soberano, Deus, ele é tão transcendente, que ele permitiu o homem ter um direito de escolha. E isso fala da sua magnificência, porque só se apequena aquele que não dá liberdade de escolha ao outro. Então, quando alguém não permite o outro escolher, é porque ele tem medo da escolha que o outro fará. Mas Deus prova a sua soberania pelo fato de, mesmo sendo Deus, Criador, e o homem criatura, ele deu o direito de escolha ao homem, não temendo qual seria essa escolha. Portanto, o homem ele pode até escolher ir para longe de Deus. A única coisa é que ele colherá daquilo que ele plantar. E é interessante, quando Deus cria o homem, ele não faz o homem como robô, simplesmente, mas ele deixa o homem escolher. Porém, como diz um ditado, somos livres para escolher, porém prisioneiros das consequências. Ou seja, nós temos a responsabilidade nessa escolha que nós fizermos. E dependendo da escolha que nós fizermos, a responsabilidade que temos, ela vai ter consequências boas ou não. E isso, como o pastor Wanderson disse aqui, não exclui a soberania de Deus. Não é pelo fato, o homem, ele tem direito de escolher e com isso exclui a soberania. Não, nós temos que associar. Deus é soberano e isso é indiscutível. Mas quando criou o homem, o livre-arbítrio que ele colocou no homem é muito lindo. Ou seja, dá o direito da própria criatura dele de escolher servi-lo ou não,
pecar ou não, amá-lo ou não, adorá-lo ou não. Isso vai mostrar e vai provar que cada ser humano pode adorar e amar a Deus por livre escolha. E isso que é lindo. Mas isso não exclui a soberania de Deus. Então a gente pode conciliar livre-arbítrio com soberania e a responsabilidade que o ser humano tem pelo livre-arbítrio que lhe foi colocado. Infelizmente, pela entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva, essa liberdade de escolha, esse livre-arbítrio do homem, de uma forma geral, não tem sido tanto em escolher adorar a Deus. Mas louvamos a Deus por aquele que escolhe a salvação em Cristo, por aqueles que escolhem a salvação. Porém, essa escolha do ser humano, principalmente que Adão e Eva, a escolha que eles fizeram de desobedecer a Deus com relação a tomar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela trouxe consequências para o ser humano. Então, ou seja, a responsabilidade que eles fizeram lá, e que não agiram com responsabilidade as ordenanças de Deus, isso trouxe consequência no mundo. Então, o pecado de Adão, a Bíblia diz que passou-se por toda a raça humana. Então, ou seja, esse livre-arbítrio, esse direito de escolha que tiveram lá no início, trouxe uma consequência grave, como o pecado traz consequências graves. E até o texto da lição, quando nós olhamos o tópico de número 2, que vem falar da queda, um eventual histórico e literal. É bem lógico, quando Deus colocou o casal ali no jardim do Éden, Deus uma ordenança. E nós sabemos que o pecado ele começa na desobediência. Na desobediência o quê? A um determinado mandamento, a uma determinada norma, a uma determinada regra. Então tudo que a gente olha, sem dúvida, quando Deus colocou e deu uma ordenança para Adão, era para ele obedecer aquilo ali. Se ele obedecesse, viveria eternamente. Mas pela desobediência entrou o pecado no mundo. E como que entra o pecado no mundo? Que consequência que esse pecado traz de tão alarmante para nós? E aí nós observamos também, né, dentro ainda desse primeiro tema, desse primeiro tópico, falando sobre responsabilidade humana e já também entrando sobre a queda e o eventual evento histórico e literal, nós vemos que essa responsabilidade Deus deixou, como o senhor disse, no capítulo 3 houve a queda. Deus agora elege a nação de Israel, para que eles pudessem representar, ou seja, fosse aquela nação que pudesse trazer ao mundo o conhecimento de Deus. Deus sempre querendo o bem para o ser humano, porém, sempre a tendência humana indo para o mal. Então, com essa queda, com essa tendência, mas Deus sempre procurando resgatar e trazer novamente o ser humano ao seu estado natural, normal, que foi para adorar a Deus. Porém, quando nós falamos aqui, olha, a possibilidade da queda, diz, olha, em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, com a sua consciência, com o livre-arbítrio de escolha. Porém, eles escolheram, naquele momento, de pecado. E com esse pecado, toda a humanidade, toda a raça humana, hoje sofre, que é o pecado original. E essa história, ela é literal. Ela não é mitológica, ela não é algo que é uma lenda, que é uma fantasia, ou criado por alguém. Não, ela é literal. Então, quando nós lemos na Bíblia Sagrada que Deus criou o homem, Adão e Eva, coloca o jardim do Éden, e através da desobediência deles entrou o pecado, ou seja, a consequência dos seus atos, então essa história, ela é real, ela foi real. Então, o erro de Adão e Eva passa por toda a raça humana. Às vezes a pessoa chega a dizer assim, mas será que até uma criança, ela nasce em pecado? Até uma criança que às vezes não tem condições de discernir o que é certo e errado, ela nasce em pecado, o pecado original de Adão e Eva também passou-se por toda a raça humana? Quando nós olhamos Paulo, Paulo quando escreve a epístola, ele chega a dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que o pecado, o salário do pecado é a morte. Ou seja, pela desobediência, Deus já havia dito a eles, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E de fato aconteceu, não somente na morte espiritual, mas também aconteceu a morte física entrando depois. E por todas essas consequências, nós vemos que o quê? O pecado é literal. É interessante a gente colocar a definição de pecado, Pecado, ele quer dizer errar o alvo, não é isso? Existia um alvo colocado por Deus, a obediência. A partir do momento que eles desobedeceram, eles erraram o alvo. E esse erro foi tão grave que ele permitiu que este acontecimento, que este fato chamado pecado, adentrasse a humanidade. É muito interessante, nosso comentador da lição, pastor Claudio Honor, ele diz que
o pecado ele não é uma substância, né? Ele não é algo tangível, algo que você apalpa, que você pega, né? Que você define pelo tato. Porém, ele é um acontecimento que permeou a humanidade através de Adão. Quando Adão ele se permite o direito de escolha em desobedecer ao Senhor, eu penso até, me permita aqui, que Adão não tinha noção direito, né, do que era morte. Até porque ninguém tinha morrido ainda. Sim. Nunca tinha acontecido a morte. Então assim, olha, se você desobedecer, você vai morrer. E muitas vezes essa falta do conhecimento total leva muito dos homens ao pecado. Por isso que a Bíblia diz assim, que o povo peca porque falta de conhecimento. E isso é importante, nós conhecermos a totalidade. E aí quando eu conheço, eu sei me defender. Mas e quando eu não conheço? Quando você não conhece, isso também não te exime. Porque você pode não conhecer o fato, mas você conhece a Deus. E quando você conhece a Deus, então, cabe a você crer nele. Adão não conhecia ainda o que era morte, o evento morte, mas ele conhecia Deus. E se ele conhecia Deus, ele tinha por obrigação crer em Deus. Então o fato da desobediência foi a descrença dele. Porque você vai ver na palavra da serpente, foi assim que Deus disse. Ela coloca uma dúvida. Ela coloca uma dúvida. Foi assim? E ela disse, na verdade, parafraseando, na verdade Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. Colocou a palavra de Deus em xeque. Exato. Então a desobediência não foi o simples fato de comer do fruto ou não, né? É claro que é literal, né? Como nós conversamos aqui antes de iniciar a aula, é literal, é um fruto literal. Porém, o problema X ali estava em descrer da palavra do Senhor. E nós sabemos hoje que a palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Sim. Então descrer da palavra é descrer de Cristo. Jesus. E quando você não crê em Cristo, a Bíblia diz, quem está em Cristo está salvo, quem não está, está condenado. E outro fato, o pastor chegou a dizer assim, que o pecado não é uma substância, como o próprio pastor Claudionor de Andrade deixa explícito na lição. Mas ele diz também que é destruidora, e que ela vem para destruir a humanidade mesmo. É uma ação demoníaca tão forte que muitas pessoas não conseguem sair daquele pecado. Muitas vezes a pessoa fica tão embaraçada que não consegue sair dessa situação difícil. Então quando nós vemos que a consequência do pecado, ela é terrível na humanidade. Ela causa destruição, ela causa pavor, ela é perniciosa. E é uma ação diabólica não somente dele, lá no Jardim do Éden, né, na forma da serpente, tentando Adão e Eva, mas é uma ação diabólica ainda hoje, que utiliza coisas do mundo, que utiliza erros do mundo para atingir não somente as pessoas que já estão lá fora, mas também para atingir aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Então nós vamos perceber que o pecado ele é avassalador. E nós precisamos vigiar para que não caiamos em tentação, como caiu Adão e Eva lá no Jardim do Éden, trazendo essa consequência. E o principal de tudo é, como o pastor Wanderson disse, é a consciência do pecado. Saber que ele existe, saber que ele traz dano e saber que me pode separar totalmente de Deus, não é? Porque quando Deus falou morrer lá também, ela tem um sentido espiritual. Mas qual morte? A separação de Deus, o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. Que Deus ia visitá-los, né? E a partir do momento que eles foram banidos do Jardim do Éden, não se vê esse fato. Pelo contrário, criou diversos meios para que o homem se aproximasse de Deus. Então, ou seja, houve essa separação, houve essa morte espiritual naquele instante lá. Então a consequência do pecado, entre tantas que nós vemos, que eu acho que uma das piores é justamente essa perda da comunhão com Deus. Tira esses laços de intimidade que tem com Deus. E constantemente nós somos tentados. Olha a sutileza quando a gente está falando do pecado, que quando o Tiago fala sobre pecado consumado, mas nós observamos que primeiro existe uma tentação. E a serpente tentou, aquela expressão, olha, você disse, ó, Deus, talvez você vai ser igual a Deus. Colocou uma certa dúvida, e não é diferente para nós hoje, no momento em que a gente está vivendo, porque nós somos tentados constantemente. Exatamente. E Tiago diz assim, olha, ninguém tendo sido tentado, diga, de Deus sou tentado. Deus não vai tentar ninguém. Mas as concupiscências da vida, ou seja, que está dentro de nós,
nos leva ao quê? Mesmo que constantemente sendo tentado, mas nós que temos o Espírito de Deus, que aceitamos a Jesus, que temos consciência, estudamos o que procuramos entender o que é na verdade um pecado e quais são as consequências do pecado, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, procurando trazer à luz um tema que a queda do ser humano é real. Eu queria fazer um gancho nessa palavra que o senhor falou, pastor Isaías, até para corroborar. É interessante, a gente usa bastante esse termo, né, no meio cristão, a concupiscência, que é o desejo carnal, né? Mas observe que também é bom ponderar que esse desejo, ele já é inerente da alma do homem. Antes do pecado, a Bíblia diz assim, que a Eva viu o fruto e viu que ele era desejável. Então, esse desejo, esse sentimento da alma humana, já existia. Ele já existia. E isto é uma prova do livre-arbítrio. Sim. Porque Deus jamais criaria o homem, como o pastor Júlio disse aqui, como um robô, sem sentimentos, sem desejos. Exato. Mas o homem, mediante o seu desejo, ele tem que fazer uma decisão. E aí a decisão é que vai dizer se ele está indo para o bem ou se ele está indo para o mal. E mais interessante que quando a gente olha Tiago fazendo essas ponderações aqui, ele vai dando para a gente o caminho de como você vai sendo conduzido até que um pecado seja consumado, até que depois que esse pecado consumado gera a morte física, gera a morte espiritual. Então, um passo a passo. Então, é uma instrução de que nós, como seres humanos, sim, nós temos os nossos desejos, mas quando nós temos o conhecimento bíblico, a gente procura nos preservar e refutar. Mas o interessante é que até o desejo colocado por Deus no ser humano, o homem ou a mulher precisa dominar isso. E a concupiscência é um desejo ardente, seja que a Bíblia fala a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência da soberba, né? Ou seja, toda essa concupiscência é um desejo tão ardente que às vezes a pessoa não consegue dominar e acaba sendo dominado pela concupiscência e com isso cedendo ao pecado, e o pecado vai justamente gerar a morte, fazendo com que o homem venha a perder essa comunhão, e não somente a perder essa comunhão, o pecado que estava em Adão e Eva, ele perdeu essa comunhão, perdeu tudo isso, como também, até eu cheguei a dizer, passou-se por toda a raça humana. E até o pastor Wanderson está falando algo interessante aqui, como que se transmite isso daí? Eu achei até interessante, é do homem, é da mulher, e a Bíblia é bem clara, né, pastor Wanderson? Quem transmite? É o mosquito da dengue, né? É ele que transmite, graças a Deus que não, né? Mas a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui do tema, e eu tenho um pensamento aqui até respaldado biblicamente, que a Bíblia diz que o pecado ele entrou por um homem, e nós vemos que quem comeu do fruto primeiro foi a mulher, mas existia uma responsabilidade sacerdotal do homem em relação à sua esposa. Porém, queridos, a semente do homem é a transmissora do pecado. Porque se fosse o óvulo da mulher, nós teríamos um problema teológico. Porque Jesus, quando ele nasce de Maria, ele nasce por ação do Espírito Santo, mas ela fica grávida dele. Então o óvulo de Maria foi usado. Tanto que ela engravidou, ela ficou 9 meses grávida, a criança desenvolveu. Então o óvulo de Maria foi usado. Só não foi usado o espermatozoide do homem, o sêmen do homem. Porque no sêmen é onde está a semente, e a semente é que transmite o pecado. Por isso que o pecado vai do homem para o seu filho, né? É claro que na concepção do homem com a mulher, o sêmen sozinho não faz um novo filho, precisa do óvulo, né? Que é o invólucro. Porém, a semente do pecado, ela está no sêmen masculino, do homem. É tão interessante isso, pastor Van, até colocando sobre esse assunto. E é verdade que a Bíblia fala, quando Paulo escreve aos Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo. Por quê? Porque a responsabilidade toda estava em Adão. Quando a serpente induz Eva ao erro, e Eva vai e induz Adão ao erro, se nós fôssemos ver, ele teria que, se tivesse condição naquele instante, parar ali. Mas ele compartilhou daquilo ali, porque a responsabilidade era dele. E essa responsabilidade é tão grande que dele passou-se para toda a raça humana. Só completando uma coisinha aqui, pastor Júlio, se me permite, quando Deus fala com a Eva, ele fala com Adão e com a serpente, quando ele vai lá dar a sentença, ele diz assim, da semente da mulher
vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Exato. Observe que ele não fala que é da semente do homem, mas é da semente da mulher. Porque aquele que viria sem pecado não podia ter semente do homem. Porque a semente do homem é a transmissora do pecado. Exatamente. Assim como Adão transmitiu o pecado para toda a raça humana, o segundo Adão, que é Cristo, também salvou toda a humanidade em Cristo Jesus. É muito bonito isso. E o interessante é que a consequência do pecado também trouxe problemas até para a terra, né? A enfermidade, quando nós olhamos que Paulo também escreve aos Romanos, diz que toda a terra geme, né, com aquela expectativa, esperando a redenção do ser humano. Ou seja, então a própria natureza também, ela clama pela redenção. Então o pecado não afetou só a humanidade, acabou afetando também até a própria natureza, quando nós olhamos. Mas quando nós olhamos aqui sobre a morte física, ou seja, pela entrada do pecado, entrou-se também a morte física. Por que isso? Paulo deixa bem claro quando diz assim, que todos os pecados instituídos são da glória de Deus, mas também ele chega a dizer que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É a consequência do trabalho realizado, é a consequência de algo feito, você tem como paga aquela situação. Então, quando o homem pecou, que esse pecado entrou através de Adão a toda a raça humana, então essa morte física, ela também entrou-se por toda a raça humana, não é? Então, ou seja, se Jesus Cristo não vier arrebatar a sua amada igreja, todos os homens, todas as mulheres, a humanidade vai passar por essa situação também. Verdade. Só não passará aqueles que farão parte do arrebatamento, que quando Jesus Cristo vier, estiverem vivos e passarão parte do arrebatamento. Dentro desse assunto, alguém quer colocar mais uma posição interessante, dentro da lição, sobre a consequência da queda de Adão, para nós pincelarmos e terminarmos, que temos 3 minutos somente? E é muito interessante, participei de um sepultamento a semana passada e eu pude pregar sobre isso, falar sobre como é interessante, né? O momento é um momento de muita reflexão, né? Imaginar que nós, né, de uma hora para outra, né, nós passamos dessa vida para outra através da morte. Então, a morte realmente é uma realidade para o ser humano. É a pior consequência do pecado. Ele diz aqui, olha, é a mais triste consequência do pecado. Exatamente. Você imaginar que você está vendo ali uma pessoa, ela morreu por consequência do pecado. E é triste isso, porque Deus criou o homem para viver eternamente. Ele não criou o homem para morrer. E aí, né, eu pude dizer o seguinte, olha, apesar da morte ter atingido essa pessoa, mas uma coisa é certa, essa pessoa hoje ela não está morta, ela está dormindo no Senhor. Porque nós cremos na ressurreição, nós cremos que Jesus vai ressuscitar, e essa é a esperança da igreja. Né? Nós pregamos que... É a grande diferença daqueles que vivem no pecado para aqueles que têm perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Não é? Ou seja, quer viver eternamente? Venha para Cristo. Que essa consequência que é a morte física, se Jesus Cristo não vier, passaremos todo por isso, mas nós temos a certeza de uma vida eterna em Cristo Jesus. Verdade. Não a segunda morte, que é a total separação de Deus, e isso vai ser pior ainda. Né? Temos 2 minutos. Eu quero só concluir uma fala aqui, até assim, é interessante nós pensarmos esse efeito do pecado gerando morte, e nós dizemos aqui, né? Jesus Cristo nunca teve pecado, isso é fato. Mas como é que ele morreu se ele não tinha pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado, como é que ele morreu? Né? Algumas pessoas pensam isso. E na verdade, não é que Jesus morreu uma morte natural. Ele chegou a declarar, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Porque ele não tinha como morrer, porque ele não tinha pecado. Como é que aconteceu a sua morte física? Aí é o que nós chamamos de morte vicária, substituta. Ele precisou pegar os nossos pecados e carregar sobre si para que a morte tivesse efeito sobre o corpo dele. Senão nem assim ele morreria. Pastor Wanda, é interessante isso, né? Que às vezes quando a gente fala sobre a morte de Cristo, se nós não tivermos essa concepção, acha que então se o pecado é que gerou a morte, por que Cristo morreu? Na realidade, nem a morte teve poder sobre ele. Não teve poder. Ele que teve que tomar. Ele se doou. Então ele pegou os nossos pecados, e quando ele traz os nossos pecados sobre ele nos deixou sem pecado, porque ele pegou os pecados de todos nós e pôs sobre ele. E desceu até os mais baixos. Não é isso? Então, ele se tornou, a Bíblia diz, maldito na cruz. Por nós. E aí é gostoso de saber que a Bíblia diz que assim como ele levou sobre si os nossos pecados,
a vida que estava sobre ele veio sobre nós. Por isso que João 5,24 diz que aquele que está em Cristo, ele não morre, ele passa da morte para a vida. E é por isso que é maravilhoso abraçarmos a Jesus como Salvador nesse aspecto, né? É ter o perdão desses pecados que Ele levou sobre si, nos dando o direito de uma vida eterna. Então isso é maravilhoso mesmo, ou seja, houve a queda, mas também em Cristo Jesus houve a salvação. Considerações finais para nós terminando agora também, acredito que foi para mim muito gostoso quando eu estava estudando essa lição, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é o Pirma, né? Dr. Clark, ele diz assim, olha, quem rejeita a soberania de Deus pode escolher ser governado pela lei natural e irrevogável, pelo fatalismo cego ou pela sorte. Ou seja, livre-arbítrio, escolhe o que você quiser. Exato. Depois tem outra aqui, uma pastora, ela diz o seguinte, olha, não importa o que eu penso, mas Deus sempre tem razão. Isso é bonito. E imaginar que pela soberania de Deus, Deus sempre quer o melhor para nós. O que derrubou foi o pecado. Exato. E fechando aqui, olha, se Deus tem um plano para a sua vida, agora fica para você que está nos assistindo. Se Deus tem um plano para você, ou para a sua vida, pode haver pessoas querendo te atrapalhar, mas somente você pode parar o plano de Deus em sua vida, porque Deus tem um plano na sua vida, e somente você mesmo, ou Deus, que vai brecar ou parar este plano que Deus tem na sua vida. Eu quero aqui também agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, e quero deixar uma palavra a você, que a Bíblia diz em João 3,16, que é o texto áureo bíblico, né, de toda a Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então existe uma história que se prega, que alguns são escolhidos para a salvação e outros não são. E isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que Deus amou a todos. Só existe uma coisa que pode tirar você do céu. E vou dizer uma coisa para você, não é nem o seu pecado. Não é o pecado que leva o homem ao inferno. O que leva o homem ao inferno é rejeitar a graça. Porque se o homem pecar e ele clamar pela graça de Deus, Jesus perdoa. Agora, o não clamar pela graça é que leva o homem ao inferno. Então não é a dívida que você faz, é não deixar Jesus pagá-la. Essa é a diferença. Amém. E eu quero dizer para você que por mais prazeroso que pareça que o pecado seja, mas ele é sempre destrutivo. Mas há uma oportunidade para todos aqueles seres humanos que muitas vezes cometemos erros, cometemos pecados, mas nós aceitarmos, como o pastor Wanderson falou aqui, a graça de Cristo Jesus, que pagou um alto preço na cruz do Calvário. E quando nós abraçamos Jesus Cristo como Salvador, nós temos o perdão de todos os nossos pecados, uma dívida paga através da cruz de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima lição, que estaremos falando sobre o início da civilização humana. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.